Bom dia! Hoje é sexta-feira, aula de matemática um pouquinho menor, depois tem a contação de histórias com a professora Amanda, né? Aquelas histórias lindas que a professora Amanda tá contando, mas primeiro vamos fazer um pouquinho da aula de matemática. Então, aula 2, hoje, né, de matemática, lá na página 45. Na aula de ontem, a gente viu o que era um ponto, uma reta e um plano. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais, então, sobre a reta em si. A gente vai ver o que é reta, semi-reta e segmento de reta. Tem tudo a ver com reta, né? Mas cada pedacinho dela, às vezes, ou cada função que ela tem, dependendo do jeito que ela está, ela recebe um nome, tá bom? A gente já viu que a reta, ela é formada por infinitos pontos. Lembra que se a gente fosse fazer um pontinho do lado do outro, formaríamos também uma reta, né? Ela é ilimitada nos dois sentidos. Quando a gente constrói uma reta, por exemplo, se eu faço uma reta aqui, a gente já viu que a gente vai utilizar letras minúsculas para representar, né? Então, fiz uma reta, essa é a minha reta B. Por exemplo, B minúsculo, certo? Uma reta, ela pode ser construída de 3 posições. Ela pode estar horizontal, que é retinha assim, né? Vertical, que é em pezinho assim, ou ela pode estar inclinada, se ela for tortinha assim, certo? Então, aqui, 3 posições diferentes. Certo? Isso é bem tranquilo para a gente entender, né? Agora, 2 ou mais retas podem ter as seguintes posições. Elas podem ter, se a gente for trabalhar com 2 retas, né? Elas podem ser concorrentes ou paralelas. Quando a gente tem 2 retas, a gente diz que elas são concorrentes quando elas se cruzam. Por exemplo, vamos imaginar que esse dedo da proa é uma reta. E aqui é outra reta. Se eu tenho 2 retas assim, eu estou dizendo que essas minhas retas são concorrentes, porque elas estão se cruzando. Ou se for assim, também se cruzaram, são concorrentes, retas concorrentes. Mas elas podem ser também paralelas. O que é paralelas? Elas não se cruzam, elas não possuem nenhum ponto em comum. Por exemplo, se eu tiver 2 retas, uma em cima e uma embaixo, se eu tiver uma do ladinho da outra, né? 2 horizontais, uma aqui, não cruzou. Então, elas são paralelas. A gente lembra quando a gente diz que tem 2 ruas paralelas, né? Uma do lado da outra, elas não se cruzam. Se for 2 ruas concorrentes, uma cruza na outra, uma vai passar pela outra, certo? Usa também esses conceitos, então, para a rua, para as estradas, né? E o segmento de reta, o que seria, então? Ele é limitado por 2 pontos da reta. Lá na página 46 de vocês, vai ter um exemplo lá. Tem uma reta, ela é infinita para os 2 lados, né? A gente diz, quando tem aquela flechinha dos lados, é que ela não terminou ali. Ela continua e ela continua. Então, se ela tiver flechinha dos 2 lados, ela continua para os 2 lados. Se ela só tiver flechinha de um lado, ela continua só daquele lado e do lado de cá ela terminou. E ali na página 46, vocês vão ver que tem 2 pontinhos vermelhos, certo? O ponto A e o ponto B. Trabalhou com a questão do ponto. Aquele pedacinho entre o A e o B, a gente chama de segmento de reta. Seria o segmento de reta entre A e B. E depois tem uns outros exemplos ali, certo? Depois lá na página seguinte vai trabalhar com a semi-reta, mostrando para vocês que ela tem uma origem, então, mas ela é limitada no outro sentido. Ali ela só tem um ponto. Ela começou, por exemplo, no ponto P e ela não terminou. Então, ela continua, como a Pro falou, né? A flechinha dá a ideia de infinita, ela continua sempre. Depois tem alguns exercícios ali para vocês trabalharem essas questões, então, de
reta, semi-reta, reta concorrente ou paralela, certo? Daí mais exercícios que vão até na página 50, certo? Qualquer dúvida, lê de novo o conteúdo, né? Ou faz perguntas para a Pro, que a Pro tá aqui para esclarecer, ok? Bom trabalho então, bom de final de semana para todo mundo. Em seguida tem a aula da Pro Amanda, depois a Pro vai esperar um pouquinho, agora meia horinha, 1 hora para vocês fazerem atividade de matemática. E depois então a Pro envia o vídeo da professora Amanda contando a história para vocês, ok? Depois de ouvir a professora Amanda, leiam com atenção a história lá na apostila, né? É legal vocês fazerem a leitura oral, para a gente não tá perdendo esse hábito da leitura, né? Lê para alguém, lê para vocês mesmos, mas façam a leitura do texto, tá? Para não perderem o hábito da leitura. Depois façam as atividades lá da apostila e mandem as fotos para a Pro, beleza? Bom final de semana então. Até semana que vem.